mais importantes do processo de avaliação de desempenho. Então, vamos trabalhar num cenário hipotético aqui, né? Fomos lá, conseguimos aprovação, geramos engajamento nos colaboradores, aí rodamos a avaliação, chegou a hora da gente estruturar os PDIs, né? E, de novo, para quem não sabe, PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual, que é uma das últimas etapas do processo de avaliação de desempenho, onde você vai estruturar um plano para que essas pessoas possam se desenvolver individualmente, tá legal? E essa, como eu disse, é uma parte crucial aí no processo avaliativo. Lembra que eu comentei com vocês que, com base na plotagem de cada um dos 9 boxes, você tem aqui uma interpretação analítica, um guia gerenciais do que você precisa fazer com cada colaborador? Esse aqui é um resumo extremamente, assim, um resumo mais sucinto e extremamente importante para que você possa entender, né? Até a Andréa colocou aqui no bate-papo que essa parte mais especial para mim, sem sombra de dúvidas, nos nossos cursos, nas nossas formações, em consultoria, essa é a parte que mais gera atenção, assim, interesse das pessoas. Porque tem muita gente que não tem dificuldade de estruturar um PDI, que tem uma dificuldade aí na parte da estruturação do PDI, e a gente vai aprofundar um pouco nesse ponto aqui. Tá? Então vamos falar da parte dos PDIs. Eu já comentei aqui que é uma das partes mais importantes do processo. O primeiro passo aqui, quando você faz a estruturação do PDI, é você identificar aqui quais são as 3 competências que você vai trabalhar com esses colaboradores. Então vamos pensar da seguinte forma: você foi lá, construiu o processo de avaliação de desempenho, tá? E aí, feito isso, terminou o processo. Depois que terminou o processo, você vai definir ali: puxa, bacana, terminamos o processo, agora eu preciso construir o plano de desenvolvimento individual para desenvolver essas pessoas. Como é que eu vou fazer essa estrutura? O primeiro passo aqui é você identificar, em média, quais são as 3 competências que vão ser trabalhadas nesse PDI. Tá? Então, por exemplo, tem muita gente que comete um erro de escolher as competências com base nas competências que o colaborador teve a pior nota. E esse é um erro. Porque o que acontece? Se você escolhe... tem muita gente que fala assim, eu vou montar um plano de desenvolvimento individual com base nas piores notas desse colaborador. Mas aí você está penalizando essas pessoas e prejudicando o processo, porque não é... A escolha das competências, ela não pode ser pautada apenas em você escolher as competências que ele teve a nota mais fraca. Tá? Você precisa levar em consideração aqui o que nós chamamos, né, são esses... Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que passou aqui. São esses 3 passos aqui. Como é que eu identifico quais são as competências que eu preciso trabalhar com esses colaboradores? O primeiro passo que você vai escolher é o impacto. Tá? Então, dessas competências que eu vou selecionar para trabalhar o plano de desenvolvimento individual desses colaboradores, o quanto essa habilidade contribui para o objetivo final, né? Para o negócio, para a empresa ali. Então, vamos pensar da seguinte forma. Existe um objetivo, né, desse colaborador ali, tá, por exemplo, precisa entregar um resultado específico ou atingir alguma meta específica. Dessas competências, qual é dessas competências, né, do processo de avaliação ali que vai trazer mais impacto para esse resultado? Porque não adianta você, de novo, escolher ali a que ele teve a pior nota, porque às vezes essa competência não vai trazer um resultado, não vai trazer um impacto muito grande ali para o objetivo final, independente de qual seja esse objetivo. Tá? Então, o primeiro ponto que você vai avaliar é a questão do impacto. O segundo é a questão da urgência. O quanto aquela competência é urgente naquele momento da empresa, né? Que é uma questão de time, ou seja, quanto essa habilidade é necessária agora. A gente está no meio de uma pandemia, numa crise aí do coronavírus, e talvez uma das competências aí que seja extremamente importante agora para esse momento é resiliência, trabalho em equipe, flexibilidade. Então,
Se a gente tivesse, por exemplo, num momento de construir um PDI agora, a gente teria, obviamente, que considerar essa questão de alguma dessas competências, por exemplo, né? Se a gente fosse trabalhar isso agora. Então, isso é uma competência que é urgente, que precisa ser trabalhada agora. Tá? Um outro ponto aqui é a questão do desejo. O quanto o colaborador tem esse desejo em desenvolver essas competências. Quando a gente escolhe essa questão das competências, não pode ser top-down, né? Vai lá e desenvolve essas competências, né? Vai lá e faz e trabalha dessa forma aqui, né? Algo impositivo. Não, você tem que levar em consideração o que o colaborador ele tem interesse em se desenvolver. Ele tem o desejo em desenvolver essa competência, para ele é importante desenvolver essa competência. Você precisa sentar com ele e entender se ele tem interesse em desenvolver essa competência ou não. Porque se ele tiver esse desejo, esse interesse, ele tende a se comprometer com esse processo. Tá? Então você precisa levar em consideração esses 3 pontos aqui quando você for escolher as competências. Tá? O próximo passo, depois que você definiu as competências, você vai definir ali qual que é o prazo inicial e o prazo final para desenvolver essas competências. Você precisa definir o prazo. Tá? Então, por exemplo, esse plano de desenvolvimento individual ele vai ser trabalhado aqui no período de 3 meses. Então, vai começar, por exemplo, em janeiro e vai terminar em março. Então, você definiu qual que é o prazo inicial e o prazo final para ele desenvolver essas competências. Tá? Que isso é extremamente importante também. Porque se não desenvolver, não tiver prazo para começar e prazo para terminar, o processo vai acabar ficando solto. Tá legal? Depois que definiu o prazo inicial e o prazo final, essa daqui é uma das partes mais importantes do processo, que é você colocar a quantidade de encontros entre esse prazo inicial e o prazo final aqui da avaliação de desempenho. Tá? Avaliação de desempenho não, desculpa, do plano de desenvolvimento individual, que é a parte do PDI. Tá? Então, precisa ficar muito claro aqui quantos encontros vão acontecer até o término desse plano de desenvolvimento individual. Deixa eu sair um pouquinho aqui da apresentação e entrar no mapa mental aqui para vocês, para ficar um pouco mais claro aqui o entendimento do plano de desenvolvimento individual, que eu vou construir aqui junto com vocês, só para ficar um pouco mais claro. Então aqui, quando nós falamos aqui da parte do PDI, nós já falamos aqui das 3 competências, né? Então aqui, as 3 competências que precisam ser levadas em consideração aqui o impacto, certo? A urgência, e o desejo, tá? E o desejo. Isso aqui a gente está falando da escolha das 3 competências. O próximo passo aqui é o prazo inicial e final, tá? E em seguida aqui a quantidade de encontros, tá? Nessa quantidade aqui de encontros, deixa eu jogar para cá para ficar um pouco mais fácil aqui o entendimento. Nessa quantidade de encontros, o que você vai fazer? Entre esse prazo inicial e o prazo final que nós estipulamos aqui de 3 meses, eu quero que a cada 15 dias, por exemplo, que aí dá o total aqui de 6 encontros, o gestor e o colaborador, né, o avaliado e o avaliador, eles se encontrem para falar como é que está o desenvolvimento dessas competências. Então, ao longo desses 3 meses aqui, eu vou ter primeiro encontro, segundo encontro, até o 6º encontro aqui, tá? Para que o avaliado e o avaliador, eles se reúnam a cada 15 dias, que serão 6 encontros aqui ao longo desses 3 meses, para falar como é que está a evolução dessas competências aqui. Tá? Tá evoluindo, está progredindo, não está, está indo bem, precisa trocar o recurso, precisa fazer alguma mudança, precisa fazer algum ajuste.
Tá? Isso aqui é extremamente importante. Por isso que eu comentei com vocês que essa daqui é uma das partes mais importantes aqui do PDI, porque se não tiver esses encontros a cada 15 dias, pode ser a cada um mês, o processo ele fica solto. Tá? Então, isso daqui é extremamente importante para ter sucesso aqui na questão do PDI. Tá legal? Então, se o processo ele vai, por exemplo, ele durar 3 meses de desenvolvimento dessas três competências aqui, a cada 15 dias eu quero que esse gestor e esse avaliado eles se encontrem para falar como é que está o progresso. E eu, como RH, eu quero acompanhar tudo isso daqui. Tá legal? Então, isso aqui é extremamente importante. Tá? Então, esse aqui é o terceiro passo, a quantidade de encontros. Aí nós vamos aqui para o quarto e último passo, que é a questão dos recursos. Quais serão os recursos aqui que... Vamos colocar ele aqui no meio, que eu acho que vai ficar melhor aqui para fazer o entendimento. Quais são os recursos que vão ser utilizados para desenvolver essas competências? Que tipo de recurso é esse, Edgar? Pode ser livro, pode ser treinamento interno. Aqui pode ser treinamento externo. Se vocês quiserem me dar alguns exemplos aqui no chat, vocês podem me ajudar também, tá? Aqui pode ser coaching. Tá? Coaching. Aqui você pode ter mentoria, que eu gosto muito desse processo aqui de mentoria, que é uma forma barata e muito efetiva de você conseguir desenvolver. Tá? Então, essa daqui é uma estrutura de plano de desenvolvimento individual. Tá? Você define as competências, você escolhe os recursos que vão ser utilizados para desenvolver essas competências, você estipula o prazo inicial e o prazo final, e aqui a quantidade de encontros. Quantos encontros vão ser feitos para fazer a calibragem do desenvolvimento dessas competências. Olha que legal, a Sinara colocou aqui treinamento EAD. Show de bola, excelente ideia. EAD. Tudo isso daqui aqui pode ter, por exemplo, também, ó, participação em congresso, né? Congresso. Por exemplo, tem muita gente que utiliza aqui, nós temos a feira da BRH aqui em São Paulo, imagino que tenha em Minas também. Tem muita gente que coloca isso no PDI, participar da BRH São Paulo e depois fazer a apresentação de uma apresentação, de marcar um treinamento para as equipes dos principais aprendizados. Então, isso daqui é extremamente importante aqui para você desenvolver o PDI, tá legal?